nosso Vida Melhor está de volta. A gente vai falar agora sobre os nossos filhos, sobre os nossos pequenos, sobre o futuro do nosso país, porque cuidar dessa criançada com responsabilidade é cuidar de um Brasil melhor daqui a alguns anos. Na verdade, de um mundo melhor daqui a alguns anos. E a gente precisa abraçar essa responsabilidade de ser mãe, de ser pai, de ser educador com muita seriedade, porque não é brincadeira, não. E olha, eu sei que você como mãe passa pelo que eu passo também, pelo que eu já passei bastante, que é ficar confusa diante talvez de uma queixa na escola, de uma conversa com uma amiga que foi ao médico e de uma criança que de repente está tomando um remédio e que você não sabe se dá, se não dá, aquela confusão toda. Então, a gente vai falar sobre isso, porque, na verdade, as queixas mais comuns nas escolas são: ah, não está conseguindo acompanhar, o resto da sala acompanha e o seu filho não acompanha. Não presta atenção na aula. Olha, a sua filha não consegue escrever, não está fazendo lição de casa corretamente. E muitas vezes a gente que é mãe, pai, acha que é normal. Às vezes a gente tem uma conduta de achar que não é normal e fica louco, desesperado e briga com a criança. Mas tudo isso, gente, pode ser um sinal de que elas tenham, de fato, algum problema neurológico, como dislexia, como déficit de atenção, como hiperatividade. Mas como é que a gente acha essa dose? Qual é o caminho que a gente vai seguir? Tudo isso é assunto para a gente discutir e um dia é pouco para tanta coisa que a gente tem que aprender sobre esse assunto. Mas só para ilustrar um pouquinho dessa angústia que eu tô falando para você, que como mãe eu já senti, que como mãe talvez você sinta, a gente vai ver agora o depoimento da Adriana de Oliveira, que tem 2 filhos, o Matheus e o Thiago, que inclusive são gêmeos e tem o déficit de atenção. Vamos ver o que a Adriana fala. Sou mãe do Matheus e do Thiago, eles são gêmeos, têm 8 anos de idade. Aí quando eles começaram a atividade escolar, né, foi colocado para mim que o Matheus tinha dificuldade de concentração, de aprendizado, de ficar uma criança mais quieta na carteira, né, dispersava muito em sala de aula. Em casa, para mim, sempre pareceu uma criança normal, uma criança que brinca, que corre, que joga bola, né? Então, assim, a gente sabia da dificuldade do aprendizado, mas não tinha como perceber que tinha esse déficit de atenção. Então foi quando a professora pediu para eu procurar ajuda, né, para uma neuro. E aí quando a médica falou que tinha, eu aceitei, porque assim, a gente conhece muito pouco sobre o assunto, né? E aí entendi que era realmente, né? E foi quando a gente começou com a psicóloga. E aí quando a gente conseguiu o profissional certo, foi tudo diferente. A gente conseguiu enxergar assim uma luz, né? Um caminho que você vai trilhar e que vai chegar no resultado para o bem da criança, né? Que é o mais importante, né? É isso mesmo, e a gente sempre procurando qual é a melhor escolha, qual é o melhor caminho. A Ana Paula também passou por uma angústia muito grande com a Vitória, que hoje é uma vitoriosa, além de ser uma menina muito inteligente, muito especial. A Vitória tem 11 anos e ela tem dislexia. E olha o que aconteceu, como é que foi todo esse processo da Ana Paula entender um pouquinho o que a Vitória precisava, qual era o melhor caminho para ajudá-la a ter qualidade de vida a partir do momento que ela tem qualidade de aprendizagem, a partir do momento que a Vitória entende como é que tudo funciona com ela, né? Como é que é o aprendizado dela e até mesmo para se relacionar com as outras crianças. Então vamos ver o que a Ana Paula diz. Tenho uma filha de 11 anos, portadora de dislexia. Há 2 anos atrás a gente chegou no Cefac e começamos a fazer os exames para descobrir o que na verdade a Vitória tinha, porque ela tinha um baixo rendimento escolar, não seguia o ritmo dos alunos da classe dela. E nós ficamos um tempo fazendo aula de reforço, mas a aula de reforço não surtia efeito. Quando a Vitória chegou aqui, ela tinha uma muito baixa estima, assim, era uma criança mais retraída, fechada,
não tinha contato social, não gostava de ter contato social. E aí foi a evolução, porque nós chegamos, ela começou o tratamento e o que eu sinto hoje é que ela se sentiu acolhida pelo Instituto, né? Ela se sentiu no lugar certo, porque até então ela não estava no lugar certo. E a evolução assim foi rápida, ela mudou o temperamento, ela é uma criança mais feliz, mais comunicativa. Sofreu muito preconceito na escola, os alunos não gostavam de se unir com ela, não gostavam de fazer trabalho com ela. Uma professora chegou a falar que ia colocar uma prova dela no mural para demonstrar para os alunos como ela não desenvolvia, como ela não queria saber de estudar. Aí ela ficou muito traumatizada, eu senti mesmo que ela se fechou mais ainda, mas quando a gente começou aqui, ela foi deixando isso para trás e está desenvolvendo dia a dia. Existe tratamento, existe uma vida normal, né, assim, para uma pessoa que tem dislexia, porque eu acreditava assim que ela não ia desenvolver, como eu tinha um irmão que não foi a lugar nenhum. E hoje eu sei que ela vai chegar a algum lugar. Tem luz no final do túnel para quem tem dislexia. Ela gostaria de ser bióloga marinha e a gente vai trabalhar para isso. E a Vitória vai, com certeza. Alguns que também têm dislexia foram ir muito mais longe que o pai sonhava, até que eu acho que eles mesmos imaginavam. Einstein tinha dislexia, Walt Disney tinha dislexia, imagina. Agora, para falar mais sobre esse assunto, para entender melhor tudo isso, eu recebo o Dr. Márcios Vinícius Gonçalves Correia, neurologista, doutorando na área de concentração em queixa escolar, do Departamento de Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano da USP, neurologista do AMA, especialidades da Prefeitura Municipal de São Paulo. Muito obrigada por estar aqui conosco. Bom. E também a doutora Maria Aparecida Afonso Moisés, que é pediatra, professora de pediatria da Unicamp, autora do livro A Institucionalização Invisível, crianças que não aprendem na escola. Bom, muito obrigada, professora, por estar aqui conosco. Obrigada também. pelo convite. Recebê-los. Vamos tentar entender um pouquinho isso, um jeito bem fácil para que as mães se sintam à vontade. O fato é que a gente pega de surpresa quando a escola chama e passa esse monte de reclamações. O que de fato normalmente pode estar acontecendo? Então, Cláudia, eu acho que uma coisa que está acontecendo é, cada vez a escola está chamando mais. Certo? Nós estamos vivendo um momento na história da humanidade em que parece que você não pode ser diferente. Se você se comporta diferente, se você pensa diferente, se você aprende de um modo diferente, se você quer coisas diferentes, caminha muito rapidamente para você ter uma doença neurológica ou psiquiátrica. E isso é muito complicado, porque o que eu tenho dito com muita frequência é que o que nos enriquece enquanto seres humanos é a diversidade. Eu brinco que 2 de mim eu não aguentaria, né? Então, a diferença é solução e não é problema. E a diferença parece que está virando problema. Todos temos que ser padronizados, homogeneizados. Então, veja, acho que o caso da Vitória é bem típico, né? Quer dizer, a Vitória tem um diagnóstico de dislexia porque ela não conseguia aprender na escola. Bom, falar em dislexia é falar de uma doença neurológica, certo? Que é tratada pedagogicamente. Inclusive, o que mostrou da Vitória é isso mesmo, é um trabalho pedagógico. Então, que doença neurológica é essa que se diz há mais de 100 anos que existe, que é questionada dentro da medicina? A medicina questiona que não há evidências de que seja uma doença neurológica e uma doença neurológica que você trata pedagogicamente. Será que é uma doença ou será que é a Vitória, assim como uma porcentagem enorme de nós, aprende de modo diferente? Cada um de nós aprende de um modo diferente. Não seria uma doença, mas não seria uma doença. Uma diferença. Uma diferença. E como Exatamente. É que a psiquiatria que trata essas doenças e doenças psiquiátricas e neurológicas são tratadas com remédio? Como é que a psiquiatria vê? É justamente isso que a gente
está tentando abordar o diálogo deste assunto. Que, na verdade, quando são colocadas essas patologias, né, como o transtorno de déficit de atenção e hiperreatividade, existe um questionário com 9 itens para déficit de atenção e 9 itens para hiperreatividade. Esses itens são puramente clínicos, nos quais muitos nós, presentes na sociedade, poderíamos nos incluir, né? Inclusive eu, tá? Então, isso, não existe ainda uma comprovação genética. E dentro da proporção genética, geralmente é 1 para 100 mil. E a gente fala em déficit de atenção e hiperreatividade, 15 a 20%. Então, é uma soma muito grande. Nossa, a gente junta um grupinho de mães, é impressionante, mas todos os filhos têm déficit de atenção e hiperatividade. E uma grande maioria, inclusive, toma remédio. Sim, mas acho que, Cláudia, acho que uma questão importante que o Márcio colocou, veja, em medicina, uma doença inata da pessoa, como seria um tipo desse, a gente fala na ordem de 1 para 100 mil, 1 para 10 mil, 1 por milhão. 5, 10% seria epidemia, seria degeneração da espécie. Então, o que está acontecendo? Tem esses comportamentos diferentes? Tem criança mais agitada? Tem, mas a vida que levamos é cada vez mais agitada e com mais exigências. Tem uma relação, por exemplo, que hoje as crianças pensam em tudo ao mesmo tempo. Elas conseguem falar no telefone ali por mensagem com um amigo, responder à mãe, ouvir música. Elas estudam ouvindo música, e aí ela entra na escola e tem que ficar quieta, sentada, certo? Quietinha. Aí não dá. Quer dizer, você quer em determinados momentos que ela seja super, em outros que ela seja quieta. Em determinados momentos você quer ela muito inteligente, em outros você quer que ela não questione. Bom, são coisas impossíveis. E a criança hoje também é mais questionadora por conta de tanta informação que ela porque recebe, nós queremos essa criança, não queremos? Nós queremos também essa criança, né? Questionadora. Nós não queremos uma criança que aceita tudo, que se submete. Quer dizer, eu não quero uma criança que aceite quando eu digo não. Eu quero que ela me pergunte por que não. Mas não é esse? É verdade. Então, quer dizer, o comportamento existe. Até tem um bom número de pessoas em que esse comportamento pode estar muito exagerado e que pode ser um problema. Mas aí, comportamento é manifestação. Ou de que eu estou muito bem, ou de que eu estou mais ou menos, ou de que eu não estou bem. O comportamento em si não é a doença, não é o problema. E está virando isso. Então, ao invés da gente chegar perto dessa criança e procurar entender o que é que está acontecendo com ela, que conflito ela está sofrendo, o que ela está acontecendo? Para ela estar se comportando desse modo, a gente diz que ela tem um problema de comportamento e lhe dá um remédio. E com isso a gente impede a solução, a resolução. Essa criança não está sendo ajudada, ela está sendo... A gente está colocando um outro problema na vida dela. Agora, então, em que momento a criança, de fato, precisa ser medicada? É quando esse comportamento interfere em que nível, em que grau na vida dela? Mesmo quando ela tem esse comportamento muito exagerado, esse tipo de medicação com drogas psicoativas é muito questionável se é indicado em criança, embora se use muito largamente. Porque, veja, são medicamentos que se questionam em adultos. E hoje está se usando tranquilamente em crianças. Criança que questiona muito, hoje, que desobedece muito, ela sai com um diagnóstico de transtorno de oposição desafiadora. E ela recebe... gente, é pra rir, né? É pra rir. Transtorno de oposição desafiadora. Ou opositor desafiante, pode brincar. Dá trabalho mesmo na escola, uma criança que se opõe a algumas coisas. E em casa também, né? Só que aí ela é tratada com um antipsicótico que é prescrito em casos de surtos graves em esquizofrenia. E isso é dado rotineiramente para a criança. O que acontece com uma criança que toma essa medicação? Essas medicações, elas alteram o sistema nervoso central, levando hiperexcitabilidade generalizada, causando no futuro alguma dependência química e servindo, às vezes, de porta aberta para outras drogas que possam excitar o sistema nervoso central, como até mesmo cocaína, entendeu? Anfetaminas. Então, isso pode vir a gerar no futuro
esse padrão. E olha, a gente está falando, talvez você em casa fique assim, mas elas estão falando de alguma coisa que eu não sei. A gente está falando de remédios que as crianças estão usando por indicação médica. É claro que tem algumas condutas que são corretas, eu não estou aqui para criticar a conduta de médico, até porque eu não sou médica. Mas é para a gente realmente pensar e pedir uma reavaliação em alguns casos, sim. Então eu vou falar os nomes dos medicamentos para ajudar quem está em casa, do Concerta, da Ritalina e de alguns antidepressivos que também são dados para as crianças e, de acordo com uma grande maioria, assim, é dose de pequenininha, dose para bebê. Mas é bom a gente ficar atento e saber o que esses remédios podem ocasionar lá no futuro. E existe uma tendência midiática da mídia. Consertar o cérebro. Quem aceita que tem um filho com o cérebro estragado? Isso é muito, sabe, deprecia a autoestima da criança, deprecia o valor da família como integrador social e deixa de desafiar a responsabilidade da escola como promotora e da saúde na prevenção e promoção da saúde mental e escolar dessas crianças. A gente deixa de assumir responsabilidade, a gente culpabiliza e vitimiza. Eu queria voltar, a gente está falando hoje sobre os aspectos neurológicos que envolvem a queixa escolar, neurológicos e pediátricos, que envolvem a queixa escolar, né? Ah, seu filho não presta atenção, seu filho não está se comportando bem. E eu sei que, como mãe, as escolas fazem aquele questionário para avaliar se ela tem déficit de atenção ou não. Esse questionário é válido? Então, esse questionário, Cláudia, na verdade é um questionário que as escolas aplicam, mas é um questionário que é preconizado ele é, digamos assim, é chancelado por neurologistas e psiquiatras, alguns que defendem o uso. Eu recomendo sempre aos pais e aos meus alunos de medicina, que eu sou professora na Unicamp, eu recomendo que eles olhem esse questionário e vejam se é possível não se enquadrar. É um questionário, como falou o Márcio, com 18 perguntas, mal formuladas, vagas. Veja, parece não ouvir quando se fala com ele. Bom, quando eu pareço não ouvir, é porque eu estou prestando atenção em outra coisa. E isto é sinal de déficit de atenção. Aliás, esse é um dado interessante, né? A gente chama de déficit, chamam de déficit de atenção quando a criança não presta atenção naquilo que o adulto quer que ela preste atenção. Se ela não está prestando atenção nisso, ela está prestando atenção em outra coisa. Ela não tem déficit de atenção. A atenção dela está em outra coisa mais interessante para ela. Então, esse questionário, veja, ele é vago e com um detalhe importante, que uma doença neurológica ou psiquiátrica, muito esquisita, porque ela não precisa se manifestar em todos ou em qualquer momento da sua vida. Basta que ela se manifeste em 2. Eu vou explicar melhor. Isso vai contra a lógica da vida e da medicina. Se uma criança joga videogame, presta atenção no videogame e não presta atenção na escola, ela não tem problema de atenção. Tá claro? Um anula o outro. Aqui não. Se ela não presta atenção na escola, vale, ela não presta atenção. Mesmo que ela fique horas jogando videogame muito bem. Eu vou dar um exemplo mais prosaico. Eu já ouvi de uma psiquiatra que o déficit de atenção é quando a criança não consegue prestar atenção em tudo, só presta atenção naquilo que interessa. Sim, é interessante, né? Eu também. Mas é curioso, porque a gente também não presta atenção naquilo que interessa. Eu também, Já né? é estranho. Mas veja, outra coisa assim, uma criança que, aliás, essa é mais clássica, né? Que não obedece a mãe e obedece o pai, não tem problema de obediência. Não, Não, tá né? a mãe que não Pois vai é, colocar então, limite. mas então é disso que... Então é uma doença esquisita, porque ela não precisa se manifestar em qualquer lugar. E com essas perguntas, é muito difícil que as crianças e os adolescentes não sejam enquadrados, rotulados, aí vai dar 10, 20%, e vão receber, sim, metilfenidato, que é a Ritalina, a Concerta, e hoje os adultos também. O questionário para adultos, eu diria que ele é mais perverso, porque não presta atenção quando você tem que fazer uma tarefa chata ou repetitiva. Eu achei que eu não devia fazer tarefa chata ou repetitiva. Eu não fui criada para isso. Na minha experiência de consultório, particularmente, eu tenho visto que algumas mães, elas trazem consigo uma apreensão referente
esta questão de déficit de atenção, principalmente porque os filhos, eles têm capacidade de atenção em habilidades de construção e motricidade bastante complexas. Exemplo, uma mãe veio com um filho falando, doutor, na escola está falando que ele tem déficit de atenção. Só que o pai dele mexe com aparelhos eletrônicos. E ele presta atenção ao que o pai faz e depois ele pega o aparelho que já está estragado e monta e desmonta. Está tendendo uma biologização da vida. O que é isso? Transformar questões de políticas públicas e de saúde e educação em questões orgânicas, onde você dá uma pílula do saber, que é a Ritalina, o conserta, e resolve o problema. Por quê? Você culpabiliza a criança, você vitimiza a família e, ao mesmo tempo, você coloca o médico como detentor e prescritor do saber, o que não é a realidade de fato. E A pílula do pretenso saber, Do né, pretenso Márcio? saber. Então, é isso que eu ia perguntar. Esse remédio, ele realmente deixa a criança mais inteligente? Não. Nem mais, não. Ele deixa a criança mais focada. Tá, mas só que Assim aí, como a anfetamina. Ele é um derivado de anfetamina. assim como a anfetamina, que tem um monte de prejuízos lá na Isso, frente. exatamente. E ele também tem um monte de prejuízos lá Mas na ele frente. deixa focado no que passar na frente. Você não tem um remédio que te faça prestar atenção na lição de matemática. Você deixa mais contido, mais controlado. Isso em qualquer livro de farmacologia discute isso. Portanto, menos questionador. E, se você mandar ele fazer 100 exercícios, ele faz. Sem que você questione, nem ele não vai ter chance de questionar se, mas precisa 100? Então, ele... Mas também, se passar outra coisa na frente e desviar a atenção, ele vai focar a atenção naquilo. Então, isto não facilita a aprendizagem, né? Só melhora a aparência e melhora... Isso tem vários neurologistas e psiquiatras americanos que mostram que melhora o domínio do professor sobre a sala de aula. Mas não melhora a aprendizagem em si. Agora, para a gente tentar concluir esse assunto, qual é o caminho, então? Eu acho que a gente está precisando recuperar aquela sabedoria que os nossos pais e avós tinham, de olhar para uma criança, de escutar essa criança, se preocupar com ela, perguntando, bom, será que tem alguma coisa errada ou estão exagerando e querendo demais do meu filho? Estão querendo que ele fique quietinho, obediente, e eu não quero isso para o meu filho. Tão assim, tão rígido. E se ele realmente tem algum problema, é por que ele está se comportando assim? O que ele está sofrendo? E aí a gente está precisando ouvir a criança para acolher e aí atender de fato o problema que ela tem e não tratar o comportamento. Na verdade, assim, a gente tem que criar uma escola adequada à criança da realidade do século XXI. Essa criança é uma criança que ela está antenada em redes sociais, como Facebook, Twitter, e, ao mesmo tempo, ela tem um poder de absorção muito rápida e resolutividade imediata. Para isso, já existem linhas de pesquisas, já sendo feitas até na Unicamp, a doutora pode estar comprovando, de equipes que envolvem a escola municipal, professores de pós-graduação da Unicamp, envolvendo a transdisciplinaridade e a linearidade. Vamos explicar. Seriam você aprender fazendo. Então, existe o ribeirão na escola municipal e, ao mesmo tempo, os professores de geografia, biologia e português vão a campo e estudam as questões climáticas, a biodiversidade e depois a interpretação do texto sobre o assunto a ser estudado. Este é o verdadeiro valor do saber. Essa é a escola que a gente quer para os nossos filhos. O mundo mudou e a gente tem que se adaptar. Essa é a verdade. Sim. E rápido. Doutor Márcio Vinícius, muito obrigada. Mais uma vez, o tempo é curto. Quando o assunto é bom, a gente precisa de mais. Voltem, porque eu quero terminar esse assunto. Voltaremos. Doutora Maria Aparecida, muito obrigada. E nós... olha, o contato para e-mail é mariaaparecida@gmail.com. Não, Maria Aparecida Moisés. Maria Aparecida Moisés, com y@gmail.com. E o e-mail do Dr. Márcio, mvgc1966@hotmail.com. Só um segundinho. Voltaremos. Não, fala só sobre o terceiro... Só avisado que em julho
terá o 3º Seminário Internacional Educação Medicalizada sobre esse assunto aqui em São Paulo, de 10 a 13 de julho. Para a equipe médica. Não, Médico, profissionais. psicólogo, profissionais, pais, todos os interessados. Então a gente vai falar sobre esse evento para todo Mais mundo pra frente. poder participar. Muito obrigada. Muito obrigado. E até a próxima, em breve, porque tem que ser rápido, né, gente?